11.000 soldados. Barricadas. Ameaças de internação psiquiátrica. Todo o aparato do Estado francês mobilizado contra uma adolescente que mal sabia escrever o próprio nome. Mas ela não recuou. Nem quando o comissário bateu na mesa. Nem quando o promotor prometeu destruir sua família. Nem quando os médicos a declararam histérica. O que Bernadette Soubirous havia visto naquela gruta fétida que nenhum poder terreno conseguiu arrancar de seus lábios? França, meados do século XIX. O Império de Napoleão III exibe seu poderio industrial, enquanto nos salões parisienses proclama-se o triunfo definitivo da razão sobre a superstição. Os filósofos positivistas anunciam a morte iminente da fé católica. Auguste Comte prega sua religião da humanidade. Ernest Renan prepara sua escandalosa vida de Jesus. O progresso, dizem, varrerá os últimos vestígios do obscurantismo medieval. Mas longe das luzes da capital, nos vales enevoados dos Pirineus, sobrevive outra França. Uma França de camponeses que rezam o terço ao cair da tarde, de procissões por caminhos de terra, de crucifixos talhados em madeira velha. Nessa fronteira entre dois mundos, entre o século das máquinas e a eternidade das montanhas, ergue-se um povoado insignificante chamado Lourdes. Junto à correnteza do Gave, onde as águas descem geladas dos cumes nevados, existe uma gruta que os moradores chamam de Massabielle, um lugar sujo, úmido, desprezado. Os porcos fuçavam entre suas rochas. Os vizinhos jogavam ali seus dejetos. Ninguém teria apostado um centavo naquele recanto esquecido. E, no entanto, o céu o havia escolhido desde toda a eternidade. No dia 7 de janeiro de 1844, no moinho de Boly, chegou ao mundo uma criatura que ninguém teria apontado como destinada à grandeza. Bernadette era a primogênita de François Soubirous, moleiro de terceira geração, e Louise Casterot, mulher piedosa de mãos calejadas. O moinho girava então com regularidade, o grão fluía e a família conheceu anos de modesta abundância. Bernadette foi amamentada por uma ama de leite do vilarejo vizinho de Bartré, pois sua mãe havia sofrido um acidente que a impedia de alimentá-la. Aquela separação precoce marcaria um padrão em sua vida. O desprendimento, a distância dos afetos terrenos, como se desde o berço o céu a preparasse para maiores renúncias. A ruína chegou devagar, implacável como a neve que desce dos cumes. Os moinhos a vapor, aquelas máquinas rugidoras que o progresso impunha, devoraram o negócio dos Soubirous. François, homem de coração nobre, mas escasso talento comercial, foi perdendo clientes, propriedades, dignidade. Um olho danificado em um acidente de trabalho completou sua desgraça. Por volta de 1856, a família havia descido todos os degraus da miséria até tocar o fundo no Cachot, uma antiga cela de prisão municipal abandonada por insalubre, onde mal entrava luz e o ar úmido apodrecia os pulmões. 12 metros quadrados para 2 pais e 4 filhos. François foi preso brevemente, acusado injustamente de roubar farinha. Embora tenha provado sua inocência, o estigma ficou. Os Soubirous eram agora os párias de Lourdes. Bernadette cresceu neste cadinho de pobreza com uma saúde debilitada. A cólera que assolou a região em 1855 a deixou asmática crônica, com um peito que chiava como fole quebrado cada vez que o frio apertava. Era miúda, quase raquítica, com o rosto pálido de quem conhece a fome. Aos 14 anos, não havia feito a primeira comunhão, pois sua catequese se interrompia constantemente entre doenças e trabalhos. Não sabia ler nem escrever. Os professores a consideravam lerda, lenta de entendimento. Mas quem a tratava de perto percebia algo diferente. Uma retidão granítica,
uma incapacidade absoluta para a mentira que desconcertava os adultos. Sua madrinha de Bartré, que a acolheu como pastora durante um tempo, declarava que jamais a havia surpreendido em uma falsidade, nem mesmo naquelas pequenas mentiras piedosas que as crianças inventam para evitar castigos. Esta era a vasilha que Deus havia escolhido. Não um cálice de ouro lavrado, mas um pote de barro rachado. Uma menina sem instrução, sem beleza, sem saúde, sem futuro. Uma criatura que o mundo teria descartado sem olhar duas vezes. Mas os caminhos do Altíssimo não são os caminhos dos homens. Onde a lógica humana vê fraqueza, a sabedoria divina reconhece o terreno fértil para a graça. Bernadette Soubirous, a ignorante, a doente, a filha do moleiro caído em desgraça, estava prestes a se tornar mensageira da Rainha do Céu, e sua única credencial seria precisamente aquilo que ninguém podia lhe arrancar: sua honestidade insubornável, essa transparência da alma que faria de cada uma de suas palavras um testemunho irrefutável. Na quinta-feira, 11 de fevereiro de 1858, o dia amanheceu cinzento e frio sobre os Pirineus. Bernadette, sua irmã Antoinette e uma vizinha chamada Jeanne Abadie saíram para buscar lenha seca e ossos que pudessem vender por algumas moedas. A fome não conhece dias de descanso. Caminharam em direção a Massabielle, onde o canal do moinho desaguava no Gave. As outras duas meninas, mais robustas, tiraram os sapatos e atravessaram a água gelada sem pensar duas vezes. Bernadette parou. Seu peito chiava. Sabia que o frio do rio despertaria a asma que a atormentava. Pediu ajuda para atravessar, mas suas companheiras zombaram dela. Ficou sozinha diante da gruta, aquele buraco escuro na rocha que cheirava a esterco de porco. Então ela ouviu um som como de vento impetuoso, embora os galhos dos choupos permanecessem imóveis. Ergueu os olhos para a cavidade superior da rocha e o mundo parou. Uma luz suave, diferente de qualquer luz terrena, iluminava o vão da rocha. E no meio daquela claridade, uma figura de mulher jovem a olhava com uma ternura que Bernadette jamais havia conhecido. Vestia-se de branco imaculado, com um véu da mesma cor que caía sobre seus ombros. Um cinto azul celeste cingia sua cintura, e dele pendia um rosário de contas brancas com corrente de ouro. Em cada pé descalço brilhava uma rosa amarela, da cor exata da corrente do rosário. A senhora sorria. Não falava, apenas sorria com uma doçura que penetrava a alma como água de nascente. Bernadette, aterrorizada, quis fazer o sinal da cruz, mas seu braço não respondia, como se uma força invisível o retivesse. Somente quando a própria senhora se benzeu com majestosa lentidão, Bernadette pôde imitá-la. Tirou seu rosário gasto do bolso e começou a rezar. A senhora passava as contas entre seus dedos, mas não movia os lábios nas ave-marias, apenas nos glórias. Quando o rosário terminou, a visão desvaneceu-se como se apaga uma vela ao amanhecer. Bernadette desceu ao mundo dos homens, mas algo nela havia mudado para sempre. As outras meninas notaram sua palidez, seu tremor, seu olhar perdido. Bernadette não queria falar. Guardou silêncio durante o caminho de volta, mas Antoinette, com a indiscrição dos irmãos, acabou contando tudo à mãe. Louise Soubirous reagiu com fúria. Problemas suficientes a família já tinha para ainda acrescentar rumores de visões que atrairiam as zombarias do povoado ou, pior ainda, a atenção das autoridades. Proibiu terminantemente Bernadette de voltar à gruta. A menina obedeceu. Mas 3 noites depois, no domingo 14 de fevereiro, algo mais forte que a obediência filial a empurrou em direção a Massabielle. Desta vez, levou consigo um frasco de água benta, porque as pessoas do povoado sussurravam que aquilo podia ser coisa do demônio. Quando a senhora apareceu novamente, radiante em sua brancura celestial, Bernadette jogou-lhe a água benta
pronunciando as palavras que lhe haviam ensinado. Se vens da parte de Deus, fica. Se vens do maligno, afasta-te. A senhora não recuou. Ao contrário, inclinou a cabeça em direção à água com reverência e seu sorriso tornou-se mais luminoso. Bernadette compreendeu então que aquela presença não pertencia às trevas. Havia cruzado um limiar sem retorno. O céu a havia encontrado entre o lixo de Massabielle e nenhum poder da terra poderia desfazer esse encontro. Durante 15 dias consecutivos, desde o 18 de fevereiro, Bernadette compareceu fielmente ao encontro que a senhora lhe havia proposto. Não ordenado, proposto. Aquela distinção era fundamental. O céu não violenta a liberdade humana, corteja-a com delicadeza infinita. As palavras exatas haviam sido estas: não te prometo fazer-te feliz neste mundo, mas sim no outro. Terias a bondade de vir aqui durante 15 dias? Um pedido formulado com a cortesia de quem reconhece a dignidade do interlocutor. Bernadette, a menina que nada possuía, descobriu que possuía algo que o próprio céu respeitava: sua vontade livre, e escolheu dizer sim. Cada manhã, antes do amanhecer, deixava o cachot e atravessava as ruas adormecidas de Lourdes rumo a Massabielle. A notícia havia se espalhado como óleo sobre a água. Primeiro foram dezenas de curiosos, depois centenas, em seguida, milhares. Gente de toda a condição se aglomerava junto ao gave para ver a vidente. Camponeses com boinas enfiadas na cabeça, mulheres com mantilhas negras, comerciantes céticos que vinham desmascarar a fraude, sacerdotes que observavam à distância sem se comprometer. E no meio daquela multidão crescente, Bernadette se ajoelhava sobre as pedras úmidas, tirava seu rosário e entrava em um estado que as testemunhas descreviam como alheio a este mundo. Os interrogatórios começaram quase imediatamente. O comissário Dominique Jacomé, funcionário zeloso da ordem pública, convocou Bernadette ao seu escritório no dia 21 de fevereiro. Durante horas tentou confundi-la com perguntas capciosas, alterando detalhes de seu relato para ver se caía em contradições. Bernadette o corrigia com paciência a cada vez. Não, a senhora não usava cinto verde, mas azul. Não, não havia falado de ouro, mas de penitência. O comissário, acostumado a que os suspeitos desmoronassem sob pressão, encontrou-se diante de um muro de serena certeza. Aquela criatura ignorante possuía uma memória fotográfica para o que havia visto e uma impossibilidade constitutiva de variar seu testemunho. Jacomé a dispensou frustrado, mas não vencido. Escreveu a seus superiores advertindo sobre o perigo daquelas reuniões massivas. O promotor imperial Jean-Baptiste Dutour assumiu o caso, ameaçando os pais de Bernadette com prisão se permitissem que sua filha continuasse com aquela farsa. François Soubirous, o moleiro humilhado, encontrou uma dignidade que a pobreza não havia conseguido arrancar-lhe. Minha filha não mente, nunca mentiu. Se os senhores aprenderem, prendam-me junto com ela. O prefeito barão Oscar Massy, de seu escritório em Tarbes, ordenou colocar barreiras ao redor da gruta e enviou gendarmes para dispersar as multidões. Mas as multidões continuavam crescendo. No dia 25 de fevereiro, ocorreu o episódio mais desconcertante das aparições. A senhora deu a Bernadette uma ordem estranha, que fosse beber e se lavar na fonte. Bernadette olhou ao redor, confusa. Não havia fonte alguma em Massabielle, apenas o rio Gave que corria vários metros abaixo. Caminhou em direção ao rio, mas a senhora a deteve com um gesto. Não ali. Apontava para o interior da gruta, para um canto onde havia apenas terra seca e ervas murchas. Bernadette, obediente até o absurdo, começou a cavar com as mãos no chão. A multidão murmurou. Alguns riram. A menina tirava punhados de lama que levava à boca, tentando beber aquele lodo. Sujou o rosto, o vestido. Parecia uma louca.
Sua tia, envergonhada, quis levá-la dali à força. Mas Bernadette continuou cavando, até que da terra começou a brotar um fio de água turva. Os presentes se afastaram com nojo. No entanto, aquela água lamacenta foi clareando minuto a minuto, hora a hora. No dia seguinte, já jorrava cristalina. Uma semana depois, os engenheiros mediriam uma vazão de 100.000 litros diários, surgindo de onde nunca antes havia existido nascente alguma. Aquela fonte impossível seria a origem das curas que fariam de Lourdes um nome conhecido nos confins da terra. No dia 2 de março, a senhora confiou a Bernadette uma mensagem para os sacerdotes, que viessem em procissão e que construíssem uma capela naquele lugar. A menina foi trêmula à casa paroquial para transmitir o recado ao pároco Dominique Peyramale, homem de temperamento vulcânico e fé robusta que havia mantido uma prudente distância dos acontecimentos. Recebeu-a com aspereza. Quem era aquela senhora que dava ordens à igreja? Acaso não tinha nome? Bernadette confessou que não sabia, que a senhora não lhe havia revelado. Peyramale a dispensou com rispidez, mas naquela noite não conseguiu dormir. Algo no olhar da menina, algo em sua voz, sem inflexões teatrais, lhe parecia inquietantemente autêntico. Começou a investigar por conta própria, a interrogar testemunhas, a observar Bernadette durante os êxtases. O que via desafiava seu ceticismo. Uma criatura que permanecia imóvel durante 1 hora, insensível aos beliscões e picadas com que alguns testavam a autenticidade de seu transe, com o rosto transfigurado por uma beleza que não era deste mundo. Um médico aproximou uma chama de vela de seus dedos entrelaçados em oração. A carne não se queimou, a menina não se alterou. Quando despertava do êxtase, Bernadette não lembrava de nada do que havia acontecido ao seu redor, apenas da presença luminosa que preenchia sua alma. Peyramale, o cético, começou a se perguntar se não estaria presenciando algo que excedia todas as categorias de sua formação teológica. 25 de março de 1858. A igreja celebrava a solenidade da Anunciação, aquele dia bendito em que o arcanjo Gabriel desceu a Nazaré para propor a uma jovem judia o mistério mais insondável da história, que Deus se fizesse carne em seu ventre virginal. Bernadette não conhecia essas correspondências litúrgicas, mas o céu as conhecia e havia escolhido aquela data com precisão de relojoeiro divino. Naquela manhã, a menina desceu a Massabielle com uma determinação nova, ardendo em seu peito. O pároco Peyramale havia exigido o nome da senhora como condição para levar a sério seus pedidos. Sem nome, não haveria procissão nem capela. Bernadette já havia perguntado em ocasiões anteriores, mas a figura luminosa se limitava a sorrir sem responder, como quem guarda um segredo para o momento oportuno. Desta vez, seria diferente. Desta vez, Bernadette não iria embora sem uma resposta. A gruta estava abarrotada de fiéis que haviam madrugado para conseguir um lugar perto da vidente. Bernadette abriu caminho entre a multidão com essa autoridade natural que emana daqueles que caminham rumo a um encontro com o Eterno. Ajoelhou-se sobre as pedras molhadas pelo orvalho noturno, acendeu sua vela e começou a rezar o terço. As testemunhas observaram como seu rosto se transformava gradualmente, adquirindo aquela luminosidade sobrenatural que já conheciam de aparições anteriores. A senhora havia chegado. Bernadette rezou com fervor, mas em seu coração pulsava a pergunta que devia formular. Quando terminou o terço, ergueu os olhos para a cavidade da rocha e falou em voz alta, no dialeto gascão que era sua língua materna. Senhora, peço-lhe que me diga quem é a senhora. A figura sorriu, mas não respondeu. Bernadette insistiu pela segunda vez, com a tenacidade de Jacó lutando com o anjo. Novamente, silêncio sorridente. Na terceira súplica, algo mudou na atmosfera da gruta. Os presentes,
que não viam o que Bernadette via, perceberam, no entanto, uma solenidade nova, como se o próprio ar tivesse se tornado mais denso, mais sagrado. A senhora separou as mãos que mantinha juntas em oração, estendeu-as em direção ao chão naquele gesto que as representações da medalha milagrosa haviam tornado familiar, e depois as reuniu lentamente à altura do peito. Seus olhos, que até então haviam permanecido fixos em Bernadette com maternal ternura, elevaram-se para o céu. E de seus lábios brotaram 4 palavras que ressoariam através dos séculos. Que soy era Imaculada Concepció. Eu sou a Imaculada Conceição. Bernadette ouviu aquelas sílabas estranhas sem compreender seu significado. Para ela eram sons vazios, uma combinação de palavras que jamais havia ouvido em sua vida. Mas algo na maneira como a senhora as pronunciou, algo na majestade de seu gesto e no fulgor de seu rosto, indicou-lhe que acabava de receber uma revelação de importância capital. Levantou-se antes que o êxtase terminasse por completo e saiu correndo em direção ao povoado, repetindo em voz alta aquelas palavras incompreensíveis para não esquecê-las. Que soy era Imaculada Concepció. Repetia-as como uma ladainha, tropeçando nas pedras do caminho, sem fôlego, com o coração disparado. O pároco Peyramale estava em seu escritório quando Bernadette irrompeu sem bater, ofegante, com o rosto afogueado pela corrida e os olhos brilhantes de uma emoção que não sabia nomear. Antes que o padre pudesse repreendê-la por sua falta de modos, a menina soltou as palavras que trazia gravadas a fogo na memória. A senhora disse que soy era Imaculada Concepció. Peyramale empalideceu como se tivesse visto um fantasma. Deixou-se cair em sua cadeira, incapaz de sustentar o peso do que acabara de ouvir. Você sabe o que isso significa? Perguntou com voz estrangulada. Bernadette negou com a cabeça. Não tinha a menor ideia. Para ela eram palavras ocas, um trava-língua sem sentido. Mas para Peyramale, formado nos seminários da França, aquelas palavras constituíam uma assinatura teológica de autenticidade quase impossível de falsificar. O dogma da Imaculada Conceição havia sido proclamado solenemente pelo Papa Pio IX no dia 8 de dezembro de 1854, apenas 4 anos antes. Declarava que Maria, desde o primeiro instante de sua conceição, havia sido preservada imune de toda mancha de pecado original por singular graça e privilégio de Deus onipotente, em atenção aos méritos de Jesus Cristo Salvador do gênero humano. Era uma definição técnica, formulada em latim eclesiástico, que apenas havia começado a se filtrar na pregação popular. Que uma adolescente analfabeta dos Pirineus, incapaz de recitar o catecismo básico, pronunciasse aquela expressão teológica era simplesmente inexplicável por meios naturais. Peyramale dispensou Bernadette com rispidez, mas apenas porque precisava ficar sozinho para processar o que acabara de acontecer. Aquele padre de povoado, que havia dedicado sua vida a combater a superstição e o fanatismo em nome de uma fé ilustrada, encontrava-se de repente diante de um dilema que excedia todas as suas categorias mentais. Ou aquela menina mentia com uma sofisticação teológica da qual era manifestamente incapaz, ou alguém lhe havia ensinado aquelas palavras para fabricar uma fraude, ou estava dizendo a verdade. A terceira opção era a mais improvável segundo os cânones do mundo, mas também a única que explicava os fatos. Peyramale passou aquela noite em oração, lutando com seu ceticismo como Jacó com o anjo junto ao ribeiro Jaboque. Ao amanhecer, havia tomado uma decisão. Escreveria ao bispo de Tarbes, relatando fielmente os acontecimentos, sem acrescentar nem tirar nada, deixando o julgamento final à autoridade competente. Mas em seu foro íntimo, o pároco de Lourdes havia começado a crer. As aparições continuaram até o 16 de julho, festa de Nossa Senhora do Carmo. A essa altura, as autoridades civis
haviam intensificado seus esforços para sufocar o que consideravam um surto de histeria coletiva perigoso para a ordem pública. As barreiras em torno da gruta haviam sido reforçadas. Gendarmes armados patrulhavam os acessos. Havia sido proibido sob severas penas aproximar-se de Massabielle. Mas naquele dia, mais de 3.000 pessoas desafiaram as ordenanças para acompanhar Bernadette no que pressentiam ser o último encontro. A menina não conseguiu se aproximar da gruta. Os guardas a impediram. Ajoelhou-se então do outro lado do rio Gave, a considerável distância da rocha sagrada. E ali, atravessando a água e o ar e todas as barreiras que os homens haviam erguido, a senhora apareceu-lhe mais uma vez. Bernadette contemplou aquele rosto que havia aprendido a amar mais do que qualquer outro rosto humano, aquele sorriso que era promessa de eternidade, aqueles olhos que continham toda a ternura do céu. Nunca a havia visto tão bela, declararia depois. Era uma despedida sem palavras, um olhar de mãe que envia sua filha ao combate da vida com a certeza de que voltarão a se encontrar. Quando a visão se desvaneceu, Bernadette soube que algo havia terminado e algo havia começado. O céu havia falado. Agora cabia à terra responder. O bispo de Tarbes, Monseigneur Bertrand Sévère Laurence, era um homem de prudência quase excessiva, forjado nas cautelas de uma igreja que havia aprendido a desconfiar dos entusiasmos populares após os excessos revolucionários. Quando os primeiros relatórios sobre Massabielle chegaram à sua mesa, sua reação inicial foi de ceticismo institucional. A França havia conhecido falsos videntes demais, histéricas demais, que confundiam seus delírios com revelações celestiais, embusteiros demais que exploravam a credulidade dos simples. No entanto, algo nos testemunhos que se acumulavam sobre sua mesa o impedia de encerrar o processo com um decreto condenatório. A coerência inabalável de Bernadette, sua absoluta falta de interesse material, o surgimento inexplicável daquela fonte que já curava enfermos, as conversões que se multiplicavam entre os que iam à gruta com intenção de zombar e voltavam transformados. No dia 28 de julho de 1858, apenas 12 dias após a última aparição, o bispo constituiu uma comissão de investigação canônica composta por teólogos, médicos, cientistas e homens de comprovada prudência. Seu mandato era claro: examinar os fatos com rigor implacável, sem se deixar levar nem pelo fervor popular, nem pelo preconceito racionalista. Durante 4 anos, a comissão trabalhou com uma meticulosidade que teria satisfeito o mais exigente tribunal científico. Bernadette foi interrogada em inúmeras ocasiões, sempre separadamente, sempre com perguntas elaboradas para detectar contradições ou sinais de fabulação. Os médicos a examinaram em busca de indícios de histeria, epilepsia ou qualquer outra patologia que explicasse suas experiências. Os teólogos escrutinaram cada palavra de suas declarações em busca de erros doutrinais que denunciassem uma origem diabólica ou simplesmente humana. Os investigadores vasculharam seu passado, entrevistaram familiares, vizinhos, conhecidos, procurando algum antecedente que lançasse sombra sobre sua credibilidade. Paralelamente, o burô médico que havia sido estabelecido junto ao santuário começou a documentar as curas que ocorriam entre os peregrinos que bebiam ou se banhavam na água da fonte. Casos de tuberculose avançada, tumores malignos, paralisias crônicas, cegueiras congênitas. Os médicos examinavam os doentes antes e depois, comparavam diagnósticos, exigiam documentação hospitalar prévia, descartavam melhoras naturais ou remissões espontâneas. Dos milhares de casos relatados, apenas aqueles que resistiam ao escrutínio mais severo eram elevados à consideração da autoridade eclesiástica. No dia 18 de janeiro de 1862, Monsenhor Laurence promulgou o julgamento definitivo da Igreja.
Em um documento solene lido do púlpito de todas as paróquias de sua diocese, declarou que a Imaculada Virgem Maria, Mãe de Deus, havia aparecido verdadeiramente a Bernadette Soubirous na gruta de Massabielle. Não era uma opinião piedosa, era um pronunciamento oficial que comprometia a autoridade magisterial do bispo em comunhão com o sucessor de Pedro. Lourdes ficava consagrado como santuário mariano. A capela que a Senhora havia solicitado podia ser construída. As procissões que havia pedido podiam ser organizadas. O povo de Deus tinha permissão para venerar aquele lugar onde o céu havia tocado a terra. Mas Bernadette, a mensageira, não quis ficar para receber as honras. Recusou as ofertas de dinheiro que choviam de toda a Europa. Declinou os convites de nobres e prelados que desejavam exibi-la em seus salões. Quando lhe perguntavam por que não aproveitava sua fama, respondia com aquela simplicidade que desarmava os sofisticados. A Santíssima Virgem me usou como uma vassoura para varrer. Quando se termina de varrer, a vassoura se guarda atrás da porta. Em julho de 1866, Bernadette ingressou no noviciado das Irmãs da Caridade de Nevers, a centenas de quilômetros de Lourdes, onde ninguém a conhecia, exceto pelos rumores que chegavam dos Pirineus. Adotou o nome de Irmã Maria Bernarda e mergulhou no anonimato conventual, como quem encontra finalmente seu elemento natural. A superiora, advertida de que aquela postulante era a célebre vidente de Lourdes, decidiu tratá-la com especial severidade para evitar qualquer tentação de vaidade. Bernadette aceitou as humilhações com a mesma serenidade com que havia aceitado as aparições. Sua saúde, sempre precária, deteriorou-se progressivamente. A tuberculose que havia contraído na infância atacou seus ossos, provocando-lhe dores atrozes que suportava sem queixa. Um tumor no joelho a prostrou durante meses. A asma a sufocava nas noites de inverno. Quando lhe perguntavam como conseguia manter a alegria em meio a tanto sofrimento, respondia com humor camponês: "Meu trabalho é estar doente, é a única coisa que sei fazer bem." Morreu no dia 16 de abril de 1879, quarta-feira da semana da Páscoa, aos 35 anos de idade. Suas últimas palavras foram uma invocação àquela senhora que havia transformado sua vida. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por mim, pobre pecadora. Expirou, segurando o crucifixo que havia beijado milhares de vezes, com o rosto sereno de quem parte para um encontro longamente esperado. Seu corpo, exumado 3 vezes entre 1909 e 1925, para os processos de beatificação e canonização, foi encontrado incorrupto, com os músculos flexíveis e o rosto intacto. Hoje repousa em uma urna de cristal na capela do convento de Nevers, vestida com o hábito de sua congregação, com as mãos juntas sobre o peito em atitude de oração perpétua, aguardando a ressurreição da carne que sua fé jamais duvidou. Quando o sol desce sobre os Pirineus e as últimas luzes do dia banham a esplanada do santuário, milhares de velas se acendem nas mãos de peregrinos vindos de todos os cantos do mundo. Caminham em procissão até a gruta, cantando a Ave Maria em 100 idiomas diferentes, unidos por uma fé que transcende fronteiras e séculos. Doentes em macas, idosos em cadeiras de rodas, crianças que mal sabem falar, todos avançam em direção àquela rocha onde uma menina pobre recebeu a missão de nos lembrar que o céu não nos esqueceu. A fonte continua brotando, inesgotável como a misericórdia que representa. A água que jorra de Massabielle não é mágica, é sacramental, sinal visível de uma graça invisível que cura corpos e, sobretudo, transforma almas. Porque o verdadeiro milagre de Lourdes não são as curas físicas, por mais extraordinárias que sejam. O verdadeiro milagre é a conversão de corações endurecidos, o consolo dos aflitos, a esperança devolvida,
àqueles que a tinham perdido. Maria escolheu um lixão para manifestar sua presença, assim como seu filho escolheu uma manjedoura para nascer. Deus busca o que é desprezado pelo mundo para confundir os poderosos. Bernadette cumpriu sua missão e se retirou para o silêncio. Não quis glória nem reconhecimento. Compreendeu que ela era apenas o instrumento, o dedo que aponta para a lua sem pretender ser a própria lua. Sua vida inteira foi um ato de obediência. Obedeceu à Senhora quando lhe pediu que cavasse na lama. Obedeceu à Igreja quando examinou suas visões. Obedeceu a Deus quando o sofrimento purificou sua carne como o ouro no crisol. E nessa obediência encontrou a liberdade mais alta que a alma humana pode alcançar. Nossa Senhora de Lourdes, Imaculada Conceição, refúgio dos enfermos e consoladora dos aflitos, rogai por nós.